Amém, amados? Nós estamos falando sobre estagnação espiritual, o perigo da estagnação e o perigo da estagnação espiritual. Falamos que existem 3 degraus, né, de queda, ou 3 níveis de queda, que é a estagnação, o desvio e a apostasia. Nós vimos sobre isso na semana passada e hoje vamos ver sobre o último degrau da queda, que é a apostasia, o último nível de queda, ok? E tudo começa com a estagnação. Então eu preciso me preocupar com a estagnação. Eu tenho que me analisar diante da palavra do Senhor. Será que eu estou estagnado? A minha vida espiritual está estagnada? Se eu estou estagnado espiritualmente, eu já estou caído. É o primeiro degrau da queda. E muitas das vezes não damos importância para isso, porque não vemos assim. Não vemos a estagnação como uma queda, mas é queda. Porque a Bíblia nos orienta sobre o crescimento espiritual. A Bíblia fala sobre o crescimento espiritual. E quando eu não estou crescendo, eu estou em queda. Pedro falou: se vós tiverem essas qualidades e elas abundarem em vocês, jamais tropeçarão. Então, se há crescimento espiritual, se eu estou crescendo espiritualmente, jamais tropeçarei. Mas se eu paro, já estou em queda. E o segundo degrau, o segundo nível da queda é o desvio. Primeiro eu estagno. A palavra desvio, ela não aparece no Novo Testamento. Essa palavra, ela é muito usada na Antiga Aliança, referente ao povo de Israel, que frequentemente se desviava do caminho do Senhor. Israel é comparado a um cabrito, a um cordeiro rebelde, né? Uma cabra, um cabrito rebelde, melhor dizendo, que não se submete, que não se submetia ao caminho do Senhor e sempre estava se desviando. Então, no Antigo Testamento aparece muito essa palavra desvio, mas no Novo Testamento ela não aparece. No Novo Testamento aparece esfriamento espiritual. No Novo Testamento aparece falta de fervor, falta de zelo. E quando eu perco o fervor espiritual, e quando eu começo no esfriamento espiritual, isso já é um desvio. Então a estagnação me leva ao esfriamento espiritual, me leva a um declínio. Estou declinando, estou caindo, e muitas vezes não percebo isso. Então essa é a nossa palavra, o perigo da estagnação espiritual. E o último degrau é apostasia. A palavra apostasia quer dizer afastamento, afastar-se completamente, desviar-se do caminho, entrar em outro caminho. Essa é a palavra apostasia. Bem, estamos vendo o livro de Hebreus. Então, para falarmos sobre apostasia, nós vamos usar o capítulo 6. Mas antes de lermos o capítulo 6, para falar do último degrau da queda, que é a apostasia, eu quero ler o capítulo 10, para nós vermos o contexto do livro. Vermos o contexto em que a igreja estava inserida, ou o contexto que esse grupo de cristãos estava inserido. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 29. Hebreus capítulo 10, vamos ver a partir do versículo 29, por favor. Peguei aqui do 28. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo julgam vocês,
merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Amém? Está falando para o grupo que ficou ali fiel, o grupo que está fiel. Não abram mão. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, voltar atrás, desviar, apostatar, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, aleluia, e são destruídos. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Então, esse é o contexto ali de Hebreus, ok? Aqueles em que essas palavras foram dirigidas, como vimos, são cristãos hebreus. E nesse contexto de perseguição, de espólios dos bens, de prisão em cadeias, de tribulação, muitos desanimaram e voltaram atrás. Então, por causa da perseguição, muitos voltaram atrás, muitos desanimaram. Alguns permaneciam firmes. Era o grupo no qual o autor está escrevendo, o grupo de cristãos que estava firme. Mas alguns no grupo estavam tentados a voltar ao judaísmo. Alguns já tinham voltado. E certamente outros estavam sendo tentados a voltar. Então, essa palavra de exortação, essa palavra de ânimo, como você percebeu aí, creia, permaneça, persevere, pois o que prometeu é fiel. Foi o próprio Filho que prometeu. Ele é maior que os anjos, lembra? Ele é maior que os profetas, ele é maior que Moisés, ele é maior que Josué, ele é maior do que Arão, o sacerdote. Então, fiquem firmes e não voltem atrás. Agora, é importante você saber, e nós vimos isso na semana passada, esses que voltavam atrás, os que voltaram atrás, antes de serem recebidos novamente na sinagoga, ali o chefe da sinagoga requeria deles que publicamente eles fizessem algumas declarações. Então o camarada voltou atrás, voltou para a sinagoga para fugir da perseguição. E ao chegar lá, o chefe da sinagoga, ali a assembleia ali da sinagoga, queria testar se aquele judeu realmente renegou a fé e realmente estava abraçando de novo o judaísmo. Então ele tinha que fazer algumas declarações públicas, como as seguintes: que Jesus não era o Filho de Deus, que seu sangue havia sido derramado justamente como de um malfeitor comum,
e que seus milagres foram operados pelo poder do maligno. Essas declarações que eram feitas publicamente. Para ele ser recebido de novo ao judaísmo, ele tinha que renegar a fé, amaldiçoar Jesus, considerar Jesus como um homem comum e um pecador que mereceu morrer na cruz. É o que está bem implícito ali em Hebreus 10, 29. Volte lá, para Hebreus 10, 29. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. É isso aqui, isso que acontecia. Ao voltar, eles falavam mal de Jesus, negavam Jesus, amaldiçoavam Jesus publicamente. O que eles estavam fazendo? Hein? Pisando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança, pelo qual eles tinham sido santificados, e insultando o Espírito da graça. Eles estavam cometendo apostasia. Então, isso é a apostasia aqui no contexto de Hebreus. Ok? Então, antes da conversão, eles haviam pertencido à nação que crucificou a Cristo. Voltar à sinagoga seria de novo crucificar o Filho de Deus e expô-lo ao vitupério. Seria o terrível pecado da apostasia. Seria como pecado imperdoável, para o qual não há remissão, porque a pessoa que está endurecida a ponto de cometê-lo não pode ser renovada para arrependimento. Seria digna do castigo mais terrível do que a morte. Significaria incorrer na vingança do Deus vivo. Então isso é apostasia, guarde isso. Por que eu estou falando sobre isso? Como eu disse na semana passada, muitos legalistas religiosos, quando um crente está com um problema em uma área, problema com um pecado, eles vão dizer: você está cometendo pecado imperdoável, você está cometendo pecado conscientemente, você está entrando na apostasia. E não é isso. Um crente pode ter problema em uma área, ele precisa de ajuda, por isso é o discipulado. Precisa de ajuda e procurar essa ajuda. Porque nós podemos enfrentar um problema, e se nós nascemos de novo, e se somos filhos de Deus, nós vamos procurar a ajuda. Amém? Porque eu não quero aquele pecado na minha vida. Eu não quero aquele erro na minha vida. Eu vou procurar ajuda. Então eu receberei ajuda da igreja para superar aquele problema. Ora, isso nada tem a ver com apostasia. Apostasia foi o que nós vimos aqui. Camarada negava a fé, rejeitava a fé e voltava para o judaísmo, para a sua religião antiga. Vamos ler então agora o texto de Hebreus 6. Abra lá, Hebreus 6. Já vimos o contexto. Esse era o contexto da época. Os irmãos estavam sendo perseguidos pelos judeus, os judeus que tinham se convertido. Então vamos ler agora Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha aí a ênfase. Avancemos para a maturidade, crescimento espiritual, nada de estagnação. Porque o crescimento é que vai me livrar do desvio. O crescimento espiritual que vai me livrar da queda. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual é que vai me dar condições de enfrentar as tribulações. Quantos irmãos morreram comidos pelos leões? Quantos irmãos morreram queimados na fogueira e morreram alegres, cantando louvores? Isso é o quê?
maturidade espiritual, crescimento espiritual, não negaram a fé, não voltaram atrás em meio à morte e à perseguição. Como alcançar isso? Crescimento espiritual. Nós temos que avançar, crescer, nunca estagnar. Amém? Avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amém? Então este é um texto de muita discussão, principalmente em versículo 6, de muita contenda, muita discussão, porque ele fala aqui sobre a queda, e o problema aqui é a palavra impossível, porque ele diz, mas caíram, e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então ele está aqui falando de um nível de queda, ouça bem, um nível de queda que é impossível aquela pessoa ser restaurada. Do que ele está falando? Da apostasia. E de quem ele está falando? De pessoas, veja bem, aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes, os milagres, poderes do mundo vindouro. É um tipo de gente, é uma qualidade de pessoas que tiveram uma experiência religiosa e espiritual, que provaram algo de Deus. Então elas têm consciência de Deus, consciência daquilo, mas voltaram atrás. E o contexto aqui é para os judeus que tinham abraçado a fé, a nova fé, o Evangelho, experimentaram, tiveram uma experiência com a palavra, com o Espírito Santo, mas depois voltaram atrás e negaram a fé, e amaldiçoaram Jesus, e pisaram sangue, entraram em apostasia. Ele diz que é impossível restaurar essas pessoas. Ok? Como eu disse, o texto ele é muito difícil, é um texto de muita discussão, e o problema é que a palavra caíram. Essa palavra, em todo o Novo Testamento, ela só aparece aqui. Só aqui em Hebreus 6,6 que aparece essa palavra parapípito no grego, parapípito. É a única vez que aparece. E quer dizer, essa palavra quer dizer cair para o lado. É figuramente usada como apostatar, queda, distância, ser desviado do caminho certo, aqueles que se desviam. Este é o significado da palavra. Então ela aqui está como no sentido figurado, né? A palavra caíram aqui, parapípeto, no grego, está no sentido figurado. Cair aqui é afastar-se da verdade.
é ir para longe, é apostatar, se desviar do caminho certo. A versão de Young, a tradução literal de Young, traduz assim este verso: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram também o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e saborearam a boa palavra de Deus, também os poderes do mundo vindouro, e de ter caído longe. Olha como que é interpretado aqui. E ter caído longe. Não é caiu perto, caiu longe. Se desviaram, foram para longe. Novamente, é impossível novamente renová-los, trazê-los à reforma, porque estão crucificando novamente para si mesmos o Filho de Deus e exposto à vergonha pública. Quem foi que matou Jesus? Foi a nação de Israel, foi os judeus. Matou Jesus como o quê? Como um blasfemador, como um malfeitor, né? Como um homem que não era santo. Dessa maneira que os judeus mataram Jesus, como um impostor. Então, quando o camarada negava Cristo e voltava para a sinagoga e fazia aquelas confissões, ele estava se unindo à nação que matou Jesus, como um malfeitor. Então, quer dizer o seguinte, ele estava matando Jesus para ele mesmo, mas não matando, entenda, não matando ou não considerando Jesus como morto por ele para salvá-lo, matando no sentido de rejeitá-lo, matando no sentido de considerá-lo um malfeitor. É isso que o verso está falando aqui, ok? Agora, como eu disse, o problema aqui, neste verso número 6, é com a palavra impossível. Porque se não tivesse essa palavra, nós resolveríamos o problema. Não, o irmão caiu, nós vamos até lá e vamos restaurá-lo. Como é falado em Tiago capítulo 5. Quer ver? Vamos lá ver Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Lá no finalzinho da Bíblia, 19. Aqui Tiago está falando sobre Elias. Aqui está no contexto de Elias, da oração de Elias que era respondida. Ele fala que a oração do justo, ela é eficaz, e nós devemos confessar nossas faltas uns aos outros para que o irmão justo ore por nós e sejamos curados. Esse é o contexto aqui. E nós sabemos que no tempo de Elias, a nação de Israel estava afastada de Deus, correto? Elias foi lá, fez aquele desafio, né? E desmascarou Baal. Veja o que ele diz aqui no versículo 19: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O que Tiago está dizendo aqui? De restaurar o irmão, não é isso? Vou ler de novo: meus irmãos, se algum de vocês se desviou da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Mas o problema é que em Hebreus, ele falou que é impossível. Volte lá para Hebreus 6. Lá ele disse que é impossível renovar de novo essa pessoa para o arrependimento. E com isso, tem criado inúmeras interpretações por causa desta palavra impossível. Alguns ensinam, e eu não concordo com este ensino, alguns ensinam o seguinte: que esses que caíram são irmãos
maduros. Irmãos que cresceram espiritualmente, se desenvolveram espiritualmente. Então eles caíram com consciência. Eles sabem o que estão fazendo, porque são maduros espiritualmente. Então é impossível resgatá-los. Aí ele diz, aquele que não é maduro espiritualmente, caiu, mas não é maduro espiritualmente, não sabe muito bem o que está fazendo, esse você não pode restaurar, esse você não pode resgatar. Mas aquele que é maduro espiritualmente, caiu, é impossível resgatá-lo. Alguns ensinam isso. Inclusive o irmão Reagan ensinava isso. Eu sempre tive problema com isso. Eu perguntava, mas se o cara é maduro espiritualmente, se ele cresceu espiritualmente, se ele tem uma maturidade em Deus, como que ele vai cair? Porque uma pessoa imatura espiritualmente, ela pode cair. Se ela está estagnada, se ela parou, ela pode cair, né? Com isso eu concordo. Ela estagnou espiritualmente, parou espiritualmente, crescimento. Ela é imatura, então ela pode cair. Mas como que um irmão maduro espiritualmente está crescendo em Cristo? Porque maturidade fala de crescimento. Como que ele pode cair? Então, eu tenho dificuldade com essa interpretação. Tudo por causa dessa palavra impossível. É impossível resgatá-lo. Então, para mim, a impossibilidade, como eu estou falando, é quando a pessoa pratica a apostasia. Ela teve uma experiência com a palavra de Deus. Ela teve uma experiência com o Espírito de Deus. Ela recebeu a palavra nela. Aí eu me reporto à parábola do semeador. A semente caiu no terreno pedregoso. Produziu raízes. A planta cresceu. Então há uma experiência religiosa. Amém? Há uma experiência com Deus. Há uma experiência com a palavra de Deus. Há algumas mudanças na vida dela. Ela experimentou milagres, poderes do mundo vindouro. Foi curado do câncer, curado de cegueira. E a cura, o milagre, a aproximou de Jesus. Ela colocou a sua fé em Jesus. Me lembro de João capítulo 2, final do capítulo, que diz que muitos creram em Jesus por causa dos sinais que viram ele fazer. Mas vai o comentário de João, mas Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração deles. Então creram em Jesus por causa do milagre, experimentaram os poderes do mundo vindouro. Mas a semente que produziu raiz e produziu a planta começou a crescer, esta semente caiu em terreno pedregoso. E a raiz não se aprofundou. Vindo o sol, murchou a planta, porque a raiz não era profunda. E Jesus compara o sol com o quê? Com a perseguição. Era o que já estava acontecendo aqui. No contexto aqui de Hebreus. Veio a perseguição e muitos que confessaram, muitos que foram batizados, muitos que experimentaram os poderes do mundo vindouro, milagres, voltaram atrás. Por causa da perseguição. E ao voltar atrás, agora esse é o ponto importante, ao voltar atrás, chegando na sinagoga, fizeram aquelas confissões: Jesus é malfeitor, o sangue dele foi derramado justamente, ele é um maldito, ele é um anátema, eu renego Jesus. Entraram no quê? Na apostasia. Esse é o contexto. Eu tenho que analisar a passagem dentro do contexto histórico, dentro do pano de fundo, para não fazer uma interpretação errada. Amém, queridos? Amém? Agora, a semente caiu em terreno espinhoso, terreno que era cheio de espinhos. Jesus fala aqui, teve raiz, a planta começou a crescer, ok? Só que os espinhos abafaram a planta e ela não deu fruto. Você lembra o que são os espinhos? Lembra? As riquezas,
A cobiça, né, por este mundo, os prazeres do mundo. Fala de quê? De pecados, de a pessoa estar voltada para este mundo. Lembra de Paulo que falou sobre, acho que foi Alexandre, que amando o presente, ou Demas, não me engano, acho que foi Demas, que amando o presente século nos abandonou? Porque os espinhos sufocaram a semente e não deu o quê? Fruto. Eu estou baseando a minha interpretação em cima dos frutos, pegando como exemplo a parábola do semeador. Porque o último tipo de solo é a boa terra. E a boa terra, a semente germinou, vieram as raízes, a planta cresceu e ela deu fruto. 30, 60, a 100 por 1. A boa terra dá frutos. O novo nascimento, a regeneração, é verificada pelos frutos. Uma pessoa pode estar na igreja, pode ter sido batizada. Aconteceu com ela tudo aquilo que nós lemos aqui em Hebreus 6. Mas só ficou no nível de raízes e planta. Não deu frutos. E ela volta atrás. Uma pessoa que volta atrás, porque ela não experimentou realmente um novo nascimento, ela pode ser salva ainda. Ela pode ser resgatada. É o que Tiago diz. Resgatou o irmão, cobriu multidões de pecado. Ela pode ser resgatada. Mas tem pessoas que entram no nível da apostasia. E aí Hebreus vai dizer, é impossível resgatá-la novamente. Esse é o meu entendimento, essa é a luz que eu tenho sobre esta passagem. Veja o que diz 1 de João capítulo 5. 1 de João capítulo 5, versículo 16. Tenha paciência comigo, me acompanhe, porque de manhã é estudo, eu tenho que fundamentar você na palavra. Apesar desse calor, né, mas preste atenção. Nós estamos estudando. E eu tenho que estar fundamentado na palavra da verdade. 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Tiago 5. Se o irmão se desviar, alguém que for até ele resgatá-lo, vai salvá-lo da morte. Vai cobrir multidões de pecado. Continuando aqui o texto. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Mas você vê um irmão por quê? Está no nosso meio. Se a pessoa fez a boa confissão, se ela se batizou e ela está na comunhão da igreja, nós a consideramos como irmão. Ela pode ser um diabo. Pode ser um capeta, mas nós chamamos de irmão, consideramos como irmãos. Jesus não fez assim com Judas? Jesus falou, eu escolhi vocês 12, mas entre vocês tem um diabo, que era Judas. E como que ele tratou Judas? O que diz lá em João? Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim, inclusive Judas, que Judas era apóstolo. Ele nunca rejeitou Judas, nunca destratou Judas, sempre tratou Judas como os outros. Amém? Então, assim que nós temos que dirigir a palavra à congregação. Irmãos, nós somos do Senhor, nós estamos salvos por Jesus, aos irmãos. Mas muitos, no meio da congregação, é um diabo. Olha quem é um diabo? Não sei. Deus é quem sabe. Quem é um joio? Não sei. Eu não estou aqui para caçar joio. Eu estou aqui para alimentar o trigo, fazer o trigo crescer. Quem define quem é joio, lá no final a gente vai saber. Mas João diz, aquele que peca para a morte, diga que por ele não ore. Agora veja 1 de João, capítulo 2, versículo 19. 1 de João 2,19. 1 de João 2,19. Eles saíram do nosso meio. João está falando dos irmãos que estavam no nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João não está falando aqui do irmão que está com problema com pecado. João está falando aqui do irmão que está
frios espiritualmente. João está falando de alguns que saíram e começaram a ensinar heresias. Começaram a dizer que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus não era o Filho de Deus, era apenas um espírito intermediário. Estavam no nosso meio, receberam a palavra, o evangelho, saíram para pregar uma heresia, porque estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Do que João está falando? Da apostasia. Do que João está falando? Do pecado imperdoável. É o mesmo que é dito em Hebreus 6,6. É impossível, porque de novo estão matando a Jesus, estão publicamente expondo a vergonha. Fizeram a confissão pública. Antes, fizeram uma confissão pública de receber Jesus e de batismo. Depois, fizeram uma confissão pública renegando o Senhor. Isso é a apostasia. Amém? Irmãos, existem duas posições na teologia, que é a posição do calvinismo e a posição do arminianismo. Que são duas escolas teológicas que têm ensinamentos diferentes, divergentes, antagônicos, com relação à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E aqui nesse texto eles divergem, eles brigam completamente, porque o calvinismo diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Então ele vai ler este texto, ele vai para a palavra com esta visão, com essa premissa. Lembra que eu falei semana passada da questão da teologia sistemática? Então o camarada tem uma premissa, ele crê daquela maneira, ele vai ler toda a Bíblia com aquela visão. E muitas vezes vai forçar o texto a dizer o que não diz, para se adequar à sua posição teológica. Então o calvinismo diz, uma vez salvo, salvo para sempre. E muitos que são adeptos do calvinismo, muitas igrejas, traduz o seguinte, esta premissa. Muitos confundem que uma vez crente e batizado, será salvo para sempre. Não é isso. Muitos começam a dizer, bem, o cara é crente, o cara se batizou, o cara atendeu o apelo, porque o calvinismo crê na predestinação, na eleição incondicional. Só os eleitos é que serão salvos. Só os eleitos é que vão responder ao chamado de Deus. Bem, se o cara respondeu ao chamado, se ele se arrependeu, se ele se batizou, ele é eleito. Se ele é eleito, está salvo, salvo para sempre. Veja, a teologia trabalha com lógica. E muitas vezes a lógica não funciona nas coisas espirituais. Porque uma vez salvo, salvo para sempre, não é o mesmo que dizer uma vez crente, uma vez batizado, está salvo para sempre. Nada disso. Não é a mesma coisa. A pessoa pode ser crente, está batizada, fez a boa confissão e não está salva. E não nasceu de novo. O que mostra que eu nasci de novo? São os frutos. O que mostra que eu estou vivo espiritualmente? O crescimento. Todo ser vivo cresce. O que mostra que eu estou vivo espiritualmente? A fome espiritual. Que todo ser vivo tem fome e se alimenta. Por isso, nós temos que pregar para a congregação como um grupo de cristãos salvos, remidos, seguros, lavados no sangue de Jesus. Mas de vez em quando, temos que pregar para a congregação como se todos estivessem perdidos. Para que alguns perdidos realmente se convertam. Amém? Você me entendeu? Eu tenho que firmar os irmãos na verdade do Evangelho. Eu tenho que firmar os irmãos na segurança da salvação, das promessas de Deus, do pacto eterno, da nova aliança. Mas algumas vezes eu tenho que pregar a palavra evangelística e eu tenho que me dirigir à congregação como se todos estivessem perdidos. O que está salvo está em comunhão com Deus, vai se alegrar na pregação evangelística. E o que está perdido talvez seja iluminado para ser salvo. Mesmo já sendo membro da igreja, mesmo já sendo batizado, mas ainda não experimentou a regeneração. Ainda é uma terra cheia de pedras, ainda é uma terra cheia de espinhos. E quando realmente ele se abrir a palavra, ele vai arrancar os espinhos, amém? Vai arrancar as pedras, amém? E vai se tornar uma boa terra, uma terra que dê frutos.
Aleluia! Uma característica que eu vejo naquele que nasceu de novo é o quebrantamento. Irmãos, o quebrantamento é uma característica espiritual. A humildade e quebrantamento acompanha aquele que foi circuncidado no coração. Temos que ser uma pessoa quebrantada e uma igreja quebrantada na presença de Deus. Amém? Muitos se tornam orgulhosos. A pregação do Evangelho, ou a verdade sobre as boas novas, a verdade sobre a segurança em Cristo, a verdade da nova aliança, não pode produzir em mim orgulho, altivez. Pedro diz que essa é a característica dos falsos profetas, dos falsos mestres. A característica do falso mestre é a soberba, é a altivez. Mas a característica do servo de Deus, do homem de Deus, é a humildade, é quebrantamento. Somos o que somos pela graça de Deus. Uma igreja quebrantada, o Senhor usa. Um homem quebrantado, Deus usa. Amém? Então a visão calvinista é essa. A visão do arminianismo é a seguinte: o crente regenerado, o filho de Deus, pode deixar de ser filho e se perder para sempre. Então é o outro lado. São duas visões antagônicas. O calvinismo diz: uma vez salvo, salvo para sempre. O arminianismo diz: o filho de Deus foi regenerado, filho de Deus, ele pode deixar de ser filho de Deus e se perder para sempre. São dois extremos. Eu não estou nem um, nem outro. Nós temos que estar sempre no equilíbrio bíblico. Amém, querido? O problema da teologia é quando ela entra em extremos, em extremismo. Vamos ler aqui o que disse Meyer Perlman no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele diz o seguinte: as respectivas posições fundamentais, tanto do calvinismo como do arminianismo, são ensinadas nas Escrituras. Então, todos dois baseiam-se nas Escrituras. Como já dizem uma certa vez, a Escritura ou a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Só você deturpar a palavra, ok? Mas tudo que ela consegue um apoio bíblico. O calvinismo exalta a graça de Deus como a única fonte de salvação. E assim o faz a Bíblia. A Bíblia exalta a graça de Deus e ela é a única fonte de salvação. Amém? Nós somos salvos pela graça de Deus. Se não for a graça de Deus, eu estou perdido. O arminianismo acentua a livre vontade ou a livre escolha e a responsabilidade do homem. Então, por que o calvinismo diz, uma vez salvo, salvo para sempre? Que ele crê que Deus opera a salvação, que Deus despertou aquele que estava morto e Deus despertou o que foi eleito. Entenda para você compreender a posição calvinista. Todos estão mortos espiritualmente. Então nenhum pode se voltar para Deus. Desses todos, Deus escolheu alguns. E esses alguns que Deus escolheu, os eleitos, Deus vai trazê-los para a vida. Então, por isso, pela lógica, por isso que eles não podem se perder. Eles estavam mortos. Não foram eles que decidiram, eles estavam mortos. E Deus decidiu ressuscitá-los. Então, nunca mais vão se perder. Essa é a posição calvinista. Ou seja, na questão da salvação, o homem não tem nenhuma participação. Eles exaltam a graça de Deus em detrimento da participação do homem. O arminianismo vai para o outro lado. Eles exaltam a participação do homem. O homem decidiu ser salvo. E depois o homem decidiu não ser mais salvo. Esse é o extremo do arminianismo. Tudo está na decisão do homem. O homem é livre, tem livre-arbítrio, livre escolha, ele decide, ele não decide. São dois extremos. Agora, a Bíblia fala das duas coisas. A Bíblia fala da graça de Deus
E a Bíblia fala da tua responsabilidade. Aqui, ouça aqui. É que nós temos que equilibrar as verdades. Você começa a ouvir uma mensagem sobre graça, sobre a graça, sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, e você começa a ter uma conclusão enganosa, que você não tem responsabilidade, mas você tem. Eu falei isso quinta-feira, na reunião caseira, lá na casa do Léo. Alguns estão recebendo a mensagem da graça, e acham só porque estão na graça, podem viver numa vida de indolência, e de preguiça espiritual. Eu oro quando eu quero, eu vou à igreja quando eu quero, eu estou na graça. Está no engano. O diabo vai te dar uma rasteira, porque o homem tem responsabilidade. Irmãos, nós temos que ser humildes, porque a teologia trabalha com o raciocínio, e trabalha com a lógica. E a lógica e o raciocínio, muitas vezes, nos leva para a soberba. Nós temos que ser humildes em matéria de teologia, e saber, tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que são paradoxais, que são mistério, eu não entendo. Eu tenho que ir até onde eu posso. Daqui para lá eu digo, eu não entendo. Amém? E procurar um equilíbrio bíblico. Então o arminianismo acentua a livre vontade e responsabilidade do homem, e assim o faz a Bíblia. A solução prática consiste em evitar os extremos antibíblicos de um e de outro ponto de vista, e em evitar colocar uma ideia em aberto antagonismo com a outra. Quando duas doutrinas bíblicas são colocadas em posição antagônica, uma contra a outra, o resultado é uma reação que conduz ao erro. Ou seja, quando estamos em extremismo, geralmente vamos para o erro. Esse é o perigo do extremismo. Por exemplo, a ênfase demasiada à soberania e à graça de Deus na salvação pode conduzir a uma vida descuidada. Porque se a pessoa é ensinada a crer que a conduta e a atitude nada tem a ver com sua salvação, pode tornar-se negligente. O que nós ensinamos? A minha conduta, a minha performance, nada tem a ver com a minha salvação. Mas se eu sou salvo, a salvação produz em mim uma conduta adequada. Amém? A minha conduta, as minhas obras não me salvam. Deus não me aceita pela minha conduta. Deus não me aceita pelas minhas obras. Deus me aceita pela obra de Cristo. Amém? Mas se eu recebi o novo nascimento produz em mim uma conduta adequada. Então eu não posso dizer, não, eu não sou salvo pelas minhas obras, eu não sou justo pelo aquilo que eu faço, eu sou justo pela justiça de Deus, eu recebi a justiça como um presente, então eu posso andar de qualquer maneira. Esse está enganado pelo diabo. Esse não é o evangelho. É o que Judas diz, que alguns falsos mestres transformaram a graça de Deus em libertinagem ou em dissolução. Este ensinamento é errado. Agora, a graça de Deus é o único poder que pode te manter santo. Você não pode santificar por você mesmo. Você não tem poder em você mesmo de ser salvo, de ser livre, de ser santo. Apenas a graça de Deus. Mas graça de Deus não é licença para pecar. Se viver de qualquer maneira, nas baladas, de qualquer maneira, sem compromisso, sem responsabilidade espiritual, na indolência, só vem na reunião para assistir culto, mas não tem uma vida espiritual. Graça de Deus não é para produzir isso. Graça de Deus produz uma vida poderosa na presença de Deus. Amém? De vitória, de conduta adequada a Deus. Então, exagerar a soberania e a graça pode levar uma pessoa a tornar-se negligente. Por outro lado, ênfase demasiada sobre a livre vontade e responsabilidade do homem, como reação contra o calvinismo, pode trazer as pessoas sob o jugo do legalismo e despojá-las de toda a confiança de sua salvação.
é o que faz o legalismo. Bota a salvação na mão da pessoa. Exacerba a questão da vontade humana. Como se você tivesse que garantir a tua salvação. E muitos estão lutando, e quando não estão bem, estão condenados, porque tem que melhorar, e senão Deus não vai receber. Esse é o exagero da responsabilidade do homem. Os dois extremos que devem ser evitados são a libertinagem e o legalismo. É o que eu tenho ensinado aqui para vocês. O que nós temos que evitar? Os extremos. Um é o erro do legalismo. O outro é o erro da libertinagem. Os dois estão errados. Amém? Amém, queridos? Qual o objetivo desta mensagem? Por que eu estou trazendo esta mensagem para vocês? Primeiro, evitar o auto-engano. Evitar o auto-engano. Temos pregado o glorioso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a nós paz e segurança na mente e no coração. O Evangelho de Jesus, pregado realmente como ele traz para todo homem paz e segurança. Você fica seguro, você fica em paz. Há uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde na sua alma, através do Evangelho. A graça de Deus te dá poder para andar em vitória. Amém? Temos pregado isso. Mas a nossa preocupação é que alguns possam concluir que viver debaixo da superabundante graça é viver de qualquer maneira. É viver em indolência e negligência com as responsabilidades espirituais. Tal concepção pode gerar muitos falsos conversos, falsa regeneração, pessoas escoradas em uma ilusão de salvação, quando na verdade só tem uma casca de piedade, mas a natureza egocêntrica e satânica da antiga criação está intacta. A nossa ênfase é dada aos meios de segurança. A nossa ênfase aqui na igreja sempre é dada, melhor dizendo, aos meios de segurança. Estamos seguros, amém? Em Jesus estamos seguros. Deus tem promessas para nós. Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A minha salvação não está baseada na minha força. A minha salvação está baseada naquilo que Jesus fez para mim. Amém, queridos? Mas eu não posso ser levado a uma indolência espiritual. Eu não posso ser negligente. Porque no momento que eu estagno, eu comecei a cair. E muitas vezes apontamos o erro do falso evangelho. E entramos numa indolência. Eu estou do evangelho verdadeiro. E ficamos indolentes. E não mostramos na nossa vida o poder desse evangelho. Temos que mostrar na nossa vida o poder desse evangelho. Amém? Amém, amados? Então, vocês entenderam nesta manhã a nossa posição. A apostasia é para aquele crente, esse é o meu entendimento, aquele crente que teve uma experiência com Deus, experiência religiosa, mas não se aprofundou nessa experiência. Não teve uma genuína regeneração que o levasse a um crescimento espiritual. Então, há muitos que se convertem, que estão nas igrejas, mas não têm crescimento espiritual, estão estagnados. Pode ser um indício de que é uma terra, um terreno pedregoso ou um terreno cheio de espinhos, e não a boa terra que Jesus falou. Amém? Precisamos ser a boa terra. E como é que eu sou boa terra? Quando eu dou frutos. Não estamos mais debaixo da lei, como foi falado aqui nesta manhã, da lei escrita em tábuas de pedra. Não estamos mais debaixo da lei como meio de salvação. Estamos debaixo da graça. E a graça produz em mim uma realidade espiritual. Amém?
Esse é o grande poder da graça. E essa é a grande maravilha da graça de Deus, é que ela produz em mim uma realidade espiritual. Aleluia! Uma condição espiritual, de me tornar filho de Deus, de ser santo, justo, salvo e liberto pelo seu poder. E isso é demonstrado pelos frutos de Deus na minha vida. Aleluia! Como garantir a minha salvação? Como confirmar a minha eleição? Como garantir a minha entrada, ampla entrada, no reino eterno do Senhor Jesus? O que disse Pedro? Se em mim estiverem e aumentarem essas qualidades. Do que ele está falando? De frutos, de crescimento espiritual. Então, nesta manhã, olhe para a sua vida. Você tem crescido espiritualmente ou você tem estagnado? Você está se desenvolvendo, crescendo em santidade, em pureza moral, crescido nas virtudes de Deus, mais parecido com Jesus, ou você é apenas um religioso, com uma roupagem religiosa? Se coloque diante do espelho de Deus nesta manhã. Porque se você está estagnado espiritualmente, você está correndo perigos espirituais. Você está na igreja há anos, fez a boa confissão, se batizou, participa da ceia do Senhor, mas se você é uma estagnação espiritual, se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Deus te ama e a porta está aberta. Deus te recebe em Cristo. Você é justo pela obra redentora do Senhor Jesus. E você é justo não por aquilo que você faz, mas porque você nasce justo no reino de Deus. Então requer um novo nascimento genuíno, verdadeiro, que vai produzir em você uma fome, uma sede espiritual. Vai produzir em você os frutos da vida de Deus. E os frutos vão mostrar que você é uma nova criatura. Tiago nos chama a atenção quanto à fé teórica. Ele disse: você diz que crê, os demônios também creem e estremecem. Os demônios também creem e estremecem. Uma fé teórica, uma fé vazia, está dizendo Tiago, não vale de nada. A fé que tem valor é aquela fé que é produzida, ou é aquela fé que é transformada em obras, em frutos, em qualidades espirituais, em características de Deus na tua vida. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé genuína, que produz em nós a natureza de Deus. Pedro falou, Deus nos deu grandiosas, maravilhosas promessas, para que através delas possamos ser participantes da natureza divina. É isso que garante a minha eleição e a minha salvação, a natureza divina em mim, os frutos de Deus em mim, do novo nascimento. Fique de pé. Se você vê que você está fora, você pode se arrepender nesta manhã. Se arrepender é alinhar o teu pensamento com o pensamento de Deus. É chamar pecado de pecado, erro de erro. É confiar na palavra de Deus que diz que Ele te ama, que Ele te recebe em Cristo. Não importa o que você faça, não importa o que você é, Ele te ama. E o seu amor é incondicional, Ele não te rejeita. A qualquer momento você pode vir e se voltar para Ele, que Ele está de braços abertos. Este é o tempo da graça. É o ano aceitável do Senhor, em que os pecados dos homens não são lançados em rosto, não são lançados em débito. Deus não está contando os teus pecados. Deus não quer saber o que você fez ontem. Deus está dizendo hoje, arrependa-se. Concorde comigo. Chame o pecado de pecado. Chame o erro de erro. Deixe o teu caminho tortuoso. Se volte e confie. Creia. Creia no amor de Deus. Creia que Deus te ama
e que te perdoa. Não fique preso pela acusação. Não fique preso pela condenação. Não deixe o diabo te enganar e te amarrar pela consciência culpada e pelo peso do pecado. Venha ao Pai. Venha a Ele com toda a sinceridade, de todo o coração, porque Ele te ama do jeito que você é. Ele não pode deixar de te amar, porque Ele é amor. Fale com Deus nesta manhã. Sejamos livres de toda estagnação espiritual. Preciso de ti, preciso do teu preciso de ti, quebranta o meu coração. Se compadece dos filhos, assim tu me amas. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, não posso esquecer. O que fizestes por mim. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nos alegramos na salvação. Nos alegramos em teu amor e tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Teu grande amor por nós. Apaga as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Fale com Deus. Não vale a pena. Não vale a pena estar longe, estar distante, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena.
Deus tem plantado uma vinha e Deus quer frutos desta vinha. Deus nos quer produtivos para Ele e para o seu reino. A igreja existe com um propósito: alcançar os perdidos, alcançar as multidões perdidas. Nesta manhã, Deus te chama para um envolvimento maior. Deus te chama para um compromisso maior. Muitas heresias têm sido pregadas. O evangelho falso tem sido pregado. E Deus tem nos chamado a pregar o evangelho genuíno e verdadeiro. Deus tem te chamado para produzir os frutos que vão alimentar o mundo perdido e caído. Nesta manhã, entregue-se ao Senhor. Uma igreja quebrantada é a igreja que o Senhor usa. Um homem quebrantado é um homem que o Senhor usa. Tudo é pela tua graça, Senhor. A tua promessa continua firme de Senhor garantir a nossa entrada no reino dos céus. Somos salvos pela graça, garantidos por tua graça, firmados por tua graça, que nos conduz à salvação, que nos conduz ao lar eterno. Livra, Senhor, livra-nos do desvio, livra-nos da apostasia. Sejamos completamente restaurados, completamente salvos, realmente regenerados, realmente nascidos de novo, crescendo até a maturidade em Cristo Jesus. O Paulo disse: meu objetivo é apresentar todo homem maduro à presença de Deus. Naquele dia, apresentar homens maduros que confirmaram a salvação e a eleição e nunca mais, jamais caíram, jamais cairão. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por tua palavra. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu não falei. E que essa palavra sirva de despertamento, nos tirar da indolência, nos tirar da negligência e de toda preguiça espiritual, para que possa ser abundante em nossas vidas os frutos de Deus, as características de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada. Logo mais à noite, às 18 horas, nossa grande reunião de evangelismo. Venha estar presente. Traga um convidado com você. Ligue para alguém, convide alguém para estar hoje à noite conosco. Amém? Ora, paz.